E aí, minha gente, vamos lá para mais uma aula. Dando continuidade ao nosso conteúdo, formação do território brasileiro. Então, na aula passada, a gente estudou as primeiras atividades econômicas que foram desenvolvidas aqui no Brasil pelos portugueses, que foram a extração do pau-brasil e o cultivo da cana-de-açúcar, né? E hoje a gente vai estudar as outras atividades que começaram a se desenvolver no território brasileiro e que contribuíram para a interiorização do território, ou seja, para a expansão do território português para as áreas mais do interior, porque como a gente sabe, a cana-de-açúcar e a extração do pau-brasil ela foi feita no litoral do Nordeste, do Sudeste. E aí, como que as outras regiões mais para o interior do Brasil, elas foram sendo ocupadas, né? Então, é basicamente isso que a gente vai estudar hoje. Século XVII, tá? Então, século XVI, a gente tem a predominância aí da extração do pau-brasil e do cultivo da cana-de-açúcar. E aí, 100 anos depois, né, no século XVII, por volta de 1600 a 1700, outras atividades começam a surgir. E que atividades foram essas? Bem, com o cultivo da cana-de-açúcar, a população do Brasil ela começa a aumentar, as vilas e as cidades começam a crescer. E aí vão surgindo novas atividades, que são principalmente a criação de gado, o plantio do milho, do algodão, mandioca, feijão e assim por diante, mas principalmente a criação de gado. E a questão é, esse gado não podia ser criado no litoral. Por quê? Porque a principal atividade econômica do litoral era a cana-de-açúcar, que encontrou boas condições nessa parte do território. Então, o rei da época, o rei de Portugal, ele proibiu a criação de gado no litoral, né? Numa faixa de 40 a 60 quilômetros mais ou menos. E esse gado que não podia disputar com a cana-de-açúcar, porque a cana-de-açúcar era a prioridade, gerava mais lucros, enfim. Esse gado teve que ser levado para ser criado em outras regiões, mais no interior. O gado que era muito importante para abastecimento de carne, de leite, também para transportar as cargas, enfim. Então, as pessoas começaram a entrar mais para o interior do território, e aí vem a ocupação do sertão, do Nordeste, né, o interior também de São Paulo, da região sul e assim por diante. E aqui cabe um destaque muito importante para os bandeirantes. Quem eram os bandeirantes? Né? Eles eram mestiços paulistas, né? E eles eram mestiços porque filhos de portugueses com indígenas. Então, eles eram enviados para o interior pelos comerciantes, pelos senhores de engenho, pelos fazendeiros da época, enviados com qual missão? Capturar os índios e aprisioná-los para trazê-los para trabalhar como escravos nas lavouras de cana-de-açúcar no litoral e também, posteriormente, procurar metais preciosos no interior do território. E aí, gente, eles foram contribuindo para a expansão do território português pelo interior, porque eles seguiam o caminho dos rios e eles também iam abrindo trilhas, estradas pelo interior. Inclusive, algumas cidades do Brasil, como Tietê, em São Paulo, por exemplo, Goiás, também Cuiabá, elas surgiram como pontos de descanso desses bandeirantes. Então, à medida que eles iam entrando pelo interior, eles paravam em alguns lugares para descansarem, tem os pontos de paradas. E a partir daí foram surgindo aí algumas cidades que hoje são grandes cidades do território brasileiro, certo? A origem tá aí. E aqui eu tenho um mapa para mostrar para vocês
Deixa eu mostrar aqui numa imagem maior. Olha, a economia do século 17 aí. Esses pontos vermelhos aqui no interior do Nordeste é justamente para onde estava se expandindo a criação de gado, né? Plantação de milho, feijão, algodão também, muito importante aí. Esses pontinhos verdes no litoral, né? O cultivo da cana-de-açúcar e também a extração do pau-brasil nesse litoral aí, tá? Aqui também, ó, a região de São Paulo, a criação de gado também estava avançando para cá e a região sul também. Um ponto importante que eu quero que vocês observem é com relação à ocupação da Amazônia. Foca aqui, olha. No século 17, começam aí a ser exploradas as chamadas drogas do sertão. Por que sertão, né? Porque não é litoral, então é mais para o interior do território, olha só. Então por isso que era chamado de sertão. Que drogas eram essas, né? Produtos que a gente conhece muito bem hoje, como pimenta, urucum, o cacau, o látex, que posteriormente foi bastante explorado, que era para a fabricação da borracha, enfim, plantas medicinais, inúmeros outros produtos que eram extraídos daí e muito valorizados na Europa. Então, essa atividade aí, né, o extrativismo, contribuiu para uma inicial ocupação do território que hoje é a Amazônia. Então, eu quero que vocês percebam que a distribuição da população, a ocupação do território, ela seguia o quê? Seguia as atividades econômicas. Então, o litoral foi o primeiro a ser ocupado, hoje é uma das áreas do Brasil mais populosas, mais industrializadas, que tem mais cidades, né? A criação do gado contribuiu inicialmente para a ocupação do interior do Nordeste, o plantio do algodão e outras culturas, né? O milho, o feijão, enfim. O extrativismo contribuiu para iniciar a ocupação da Amazônia e nas próximas aulas a gente vai ver, século XVIII, o surgimento aí da atividade mineradora nas regiões aqui centrais, sudeste do Brasil e depois a importância do café e depois a indústria, tá? Mas por hoje é basicamente isso. Espero que vocês tenham compreendido. Nós temos uma atividade aqui, olha. Deixa eu afastar aqui para ficar mais fácil de visualizar, tá? Bons estudos.